Continuando, gente. Outras coisas que estão definidas nesse mesmo arquivo, tá? Optimize.jl. Mínimo coeficiente de sustentação máximo, tá? Então, mínimo CLmax que a gente vai querer do nosso aerofólio. Lembrando, isso está sendo imposto aqui como constraint, tá? Então, vou cobrar isso aqui da minha otimização. Só vou querer olhar para aerofólios com pelo menos esse CL máximo, tá? Localizações de longarina, tá? Então, eu não lembro exatamente a que detalhe eu mencionei isso com vocês. Mas a gente vai definir restrições de espessura relativa em alguns pontos ao longo da corda, tá? Então, em alguns x sobre c, tá? Para simular aqui a imposição de espessura, tá? Para acomodar longarinas. Então, se eu tenho uma estrutura da forma de caixão de asa, tá? Eu vou ter alguns pontos em que eu vou precisar de uma espessura mínima para ter uma longarina aqui que segure um certo momento flutuante. Beleza? Bom, maravilha. Aqui a gente está no caso, né, impondo que a x sobre c igual a 25%, vamos querer pelo menos 8% de espessura. A x sobre c igual a 50%, vamos querer pelo menos 12%. E a x sobre c igual a 75%, pelo menos 6%. Tá? Então, é isso que eu estou impondo aqui. Certo? Eu vou passar um vetor de pontos em que eu vou controlar a espessura e um vetor de espessuras relativas que eu vou querer em cada um desses pontos. Tá? Spar é longarina. Então, posições em x da longarina e espessuras relativas das longarinas. Maravilha. Aqui eu estou definindo posições de pontos de controle. Tá? São os pontos de controle da curva de Bézier, que a gente mencionou antes e brincou na tela. Que a gente vai controlar com 4 pontos de controle, um em 0%, um em 25%, um em 5% e um em 75%. Tá? Só para relembrar aqui, né, nas curvas de Bézier, a gente vai trabalhar com 2 pontos de controle no bolo de ataque e um fixo no bolo de fuga. Tá? Esses dois são para dar raio de bolo de ataque, deixar a superfície aqui vertical, e alguns pontos intermediários. Tá? No caso, isso aqui significa que eu vou ter o meu primeiro ponto aqui do bolo de ataque, tá? No caso, este ponto aqui, o outro está fixo, este aqui está fixo, e mais 3 pontos intermediários por aqui. Beleza? Maravilha. Bounds, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal. Daqui a pouco a gente vai revisar como é que isso pode alterar os resultados de otimização, tá? Mas são, bom, basicamente, não tem mistério, tá? São os limites de variáveis de projeto. Então, os limites de posições em Y de cada um dos pontos de controle em cada uma dessas posições em X, ok? O primeiro ponto de controle vai poder estar entre 0.01, tá, que corresponde a um bolo de ataque bem fininho, aqui, um raio bem pequenininho, certo, até aqui 0.2, e no caso aqui para os outros pontos de controle eu vou liberar entre 0.02 e 0.03, tá, até o último ponto próximo do bolo de fuga, da superfície superior aqui, que eu vou variar entre 0.01 e 0.15, ok? Qual que é o sentido disso? Eu quero que estes pontos aqui, ó, que estão no meio do aerofólio, do que eu tenho que mostrar com só um ponto intermediário, né? Mas os pontos que estão aqui no meio do aerofólio podem ir mais para cima, certo? Sem que eu deixe de ter um aerofólio mais realista. Mas o meu último ponto aqui, certo? Antes do bolo de fuga, ele não pode variar tanto, porque senão eu vou ter um bolo de fuga super gordão, tá? Que não é um aerofólio realista. Não é algo que a gente vai querer que seja parte do nosso programa de otimização, tá bom? Então essa é a intenção de deixar ele mais apertado perto do bolo de fuga. Aqui no bolo de ataque a gente tem que ter algo razoável para definir um certo raio de bolo de ataque. E na superfície inferior a gente é praticamente a mesma coisa, tá bom? Eu só deixei aqui, ó, os pontos de controle. A gente vai lidar com pontos de controle que estão do outro lado, né, do eixo X. Ok? Então, refletindo aqui, né, nessa superfície. Que estão variando, ó, de praticamente os mesmos limites até valores mais positivos, tá? Para a gente poder fazer isso aqui, ó. Aqui é o aerofólio para cima. Então tem um intraduço que sobe acima do eixo X. Tá bom? Esse é o objetivo de ter limites positivos. Se eu deixo o aerofólio aqui, ó.